A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da ETAD. Hoje nós falaremos do livro Os 18 Desafios Finais da Assembleia de Deus no Brasil, que é o novo lançamento do pastor Claudionor de Andrade, que é o conselheiro bíblico da ETAD. Bem-vindo, pastor! Irmão Bruno, eu estou muito feliz aqui no canal da ETAD para discorrermos acerca deste livro que o Senhor nos deu. Os 18 Desafios Finais da Assembleia de Deus no Brasil. Deus o abençoe por este convite tão honroso. Pastor, hoje a gente vive tempos muito trabalhosos que não tem como a gente ignorar o avanço da apostasia que tem ocorrido dentro das igrejas. E nesses dias finais, nesses últimos dias, não são poucas igrejas que, à semelhança de Éfeso, já abandonaram o primeiro amor. Então, como que a gente pode sobreviver a esses dias tão difíceis? De fato, Bruno, nós estamos vivendo o chamado período pré-tribulacional. É um tempo dificílimo e se existe um sinal que evidencia a iminência da volta de nosso Senhor, é a apostasia que tenta sequestrar todas as nossas igrejas, congregações e instituições. Às vezes imaginamos que o anticristo quer apenas as grandes igrejas, as grandes instituições. Não. Ele está interessado em derrubar não somente as grandes, como as médias e como as pequeninas congregações. Por isso, nós devemos pregar a palavra de Deus e falar apenas o que convém à sã doutrina. Pastor, hoje a gente vê também muitas igrejas sem raízes e pastores que perderam a convicção do chamado. E essas igrejas estão ficando sem critério e os pastores sem Bíblia, o que resulta em ovelhas perdidas, ovelhas que se perderam. Como a gente pode escapar dessa abominação que é esquecer do nosso verdadeiro chamado, que é anunciar a Cristo? Em primeiro lugar, conscientizemo-nos de que já estamos nos últimos dias. Não nos esqueçamos disto. Em segundo lugar, observemos rigorosamente Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo 4. Nós, porém, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Ora, se o pastor não se dedica à oração e ao estudo da palavra de Deus, como poderá ele alimentar o seu rebanho? Orando, apresentamos os nossos rebanhos cotidianamente ao Senhor. Mencionamos diante de Cristo as suas necessidades, crises, desvios, porque é a nossa obrigação interceder por todo o nosso rebanho diante do Senhor. Quanto à Bíblia Sagrada, leiamo-la sempre, porque é a nossa obrigação falar o que convém à sã doutrina, pregar a mensagem da cruz e explicitar à igreja todo o conhecimento de Deus, como realça Paulo em seu discurso aos anciãos de Éfeso em Mileto. Bruno, eu não posso conceber um pastor que não ore e que não leia a Bíblia. Se ele não pode fazer ambas as coisas, que renuncie o seu pastorado. Sim, que ele renuncie ao seu pastorado, porque nós precisamos de autênticos homens de Deus. Quem é o homem de Deus? É o que caminha com Deus, é o que anda com Deus, é o que peregrina com Deus. Isso me faz lembrar de Esdras. Depois da reconstrução do templo, tem Esdras fala assim, que Esdras colocou em seu coração se dedicar à palavra e então ensinar.
Primeiro ele foi se dedicar para depois ensinar. A gente hoje está vendo o contrário, né? Querendo ensinar sem dedicar. É um exemplo belíssimo esse de Esdras. Ele preparou o seu coração para buscar a palavra de Deus e depois, como você realçou, ensiná-la. Então, buscar a palavra, amá-la e depois ensiná-la. Não pode ser de outra forma. É por isso que Esdras foi bem-sucedido. Hoje nós observamos muitos pastores atraídos por títulos acadêmicos. Querem ter uma faculdade de direito ou de psicologia. Não é pecado tê-las. Mas não podemos esquecermos de nossa obrigação precípua, ou seja, orar e dedicar-nos à palavra, dedicar-nos à Bíblia Sagrada. Assim a nossa igreja não morrerá. O exemplo de Esdras, que o irmão citou, é perfeitíssimo. Eu acho que, se não me falha a memória, foi a partir dos anos 2000 que os cursos teológicos passaram por um grande reboliço, que foi a entrada do Ministério da Educação neles, para ditar regras, para ditar normas. Essa entrada do Ministério da Educação nos cursos de teologia, que antes eram oferecidas por seminários livres, como a ETAD, foi o declínio da teologia? Olha, eu acredito que sim. Quando um seminário busca a chancela do MEC, deve estar preparado para fazer o que o MEC bem entender. Por quê? O seminário, a partir desse momento, torna-se uma franquia. Talvez alguém possa dizer, mas por enquanto eu estou trabalhando livremente. Você o disse muito bem, por enquanto. Mas não nos esqueçamos que o Estado é esse Leviatã e não quer pastores específicos, pastores pentecostais e de outras denominações. O objetivo do MEC não é formar pastores, mas agentes religiosos para que atuem em todas as igrejas. Eles querem, por exemplo, um pastor que sirva para a Assembleia e também para a Batista e também para a Presbiteriana e que fale numa sinagoga e que esteja num centro espírita. Todos esses líderes religiosos recebem a mesma formação, embora o núcleo de suas matérias básicas não seja modificado por enquanto, mas o Estado sabe como lidar com essas relutâncias. O Estado é um leviatã e, como tal, sabe como sufocar uma igreja. E como que o senhor vê a, a sedução que a gente vê hoje das ciências da religião? Porque a gente sabe que o MEC não é ditador de norma para a teologia, porque ele vai fazer errado. Por que as pessoas são atraídas para a ciência da religião? Para ter uma chancelinha lá do governo. A ciência da religião não passa de mais um projeto ecumênico. Quando você se dá à ciência da religião, você tem de abrir mão de algumas coisas. Em primeiro lugar, de sua convicção de que a Bíblia Sagrada é a única e inerrante e infalível palavra de Deus. Se você, numa aula de ciência da religião, levanta esse problema e diz, não, a Bíblia é a única palavra de Deus, o seu professor dir-lhe-á assim, o Corão também é. O livro de Mórmon, igualmente. A literatura espírita, também. Eu não recomendo ninguém a fazer o curso da religião. Por quê? Em segundo lugar, você terá de abrir mão
de suas convicções apologéticas. A partir daquele momento, você não pode fazer uma apologia diante de um espírita, diante de um muçulmano, diante de um seguidor de outra religião, porque a ciência da religião tem como proposta examinar todos os fenômenos religiosos através da fenomenologia. Ou seja, devemos descrever o que vemos e não o que sentimos, e não a nossa convicção interna provinda da palavra de Deus. Eu não recomendo a nenhum homem de Deus, a nenhum pastor comprometido com um rebanho a fazer esse curso. Aliás, eu não recomendo esse curso para ninguém. Uma outra coisa da ciência da religião. Se você vir um endemoniado, você não pode expulsar o demônio que o oprime, porque vem o cientista da religião e, por favor, descreva esse fenômeno apenas a partir do ponto de vista fenomenológico. A filosofia Apenas do isso. Hegel, né? Hã? A filosofia do Hegel. Sim, só isso. Não entre em outros detalhes. Agora, o apóstolo Paulo demonstra que jamais fez esse curso. Ao chegar em Atenas, examinou o ambiente, conheceu a cidade, procurou um ponto de contato para pregar-lhes o Evangelho de Cristo, que foi o altar ao Deus desconhecido. Quando via ele um endemoniado, ele não observava aquele fenômeno como fenômeno, porque ele sabia o que ocorria naquele momento. Por que essa ciência? Por que essa ciência? Está matando muitos pastores. Você sai da academia sem a unção do Espírito, sem aquele amor primevo que o levou a dedicar-se inteiramente ao Senhor. É um perigo, é fatal. Pastor, na terceira edição da revista Raízes Pentecostais, que a Itade publica, o senhor publicou um artigo que eu acho precioso, esse artigo, que o senhor esboça ali como a oração é a maior peça teológica que nós podemos produzir. Inclusive, hoje de manhã, no devocional aqui dos funcionários, o senhor explanou um pouco disso. E eu queria ler um trecho do livro novo do senhor, que está lá na página 47, sobre isso, e eu queria que o senhor explanasse um pouco mais. Lá na página 47, o senhor diz assim, ó: no ato de orar, teologizamos aquele que nos responde cada uma das preces e colhe-nos todas as lágrimas, conforme o salmista reconhece em seu abatido e humilhado rogo. Tu contraste as minhas Começar de novo, tá? No ato de orar, teologizamos aquele que nos responde cada uma das preces e colhe-nos todas as lágrimas, conforme o salmista reconhece em seu abatido e humilhado rogo. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O Salmo 56, 8. Oferecemos, pois, a teologia mais alta, sublime e bela, nossa oração sincera, a fonte da própria teologia, o amoroso Deus. Depreende-se desde já que a oração é o primeiro dever do ministro do Santo Evangelho. Bruno, se todos nós pastores conhecêssemos a importância teológica da oração, ficaríamos aos pés de nosso Senhor por mais tempo. Ora, quando pregamos, fazemos teologia à igreja ou ao mundo. Mas quando nos pomos de joelhos, fazemos teologia, a própria fonte de teologia, Deus, nosso Pai, o Criador de quanto existe. Por este motivo, eu costumo fazer o seguinte: antes de orar, eu faço uma pré-oração para que o Senhor me ajude. Porque sem Ele,
eu não consigo orar 1 minuto sequer. Muno-me de informações para levar ao Pai Celeste. Ele conhece tudo, mas quer que nos angustiemos com a situação de sua igreja e a situação do mundo. Se um pastor não se presta a orar, a buscar a Deus, a considerar a oração o seu maior lavor teológico, não serve para estar à frente do rebanho. Orar é coisa séria. Devemos medir nossas palavras e saber que estamos na terra enquanto Deus está no céu. E que Ele não se agrada de palavras tolas. Então, na oração, devemos medir cada uma de nossas palavras para que o Senhor as receba. E nesse sentido, qual que é a importância da oração intercessória e por que perder essa prática espiritual é um grande desastre? Quando você não ora intercessoramente, a sua oração não rende, não avança, torna-se pequena, talvez não dure 30 segundos. Agora, quando você se põe a orar intercessoramente, aí você ora. Você terá uma agenda de oração, orará pela mocidade da igreja, citando cada nome, pelas crianças, adolescentes, pelas senhoras, pelos anciãos. Quando você der por si, você já terá passado 1 hora, 1h15, 1h30, até 2 horas de oração. Agora, se numa oração eu apresento apenas as minhas necessidades, a minha oração será pobre. Porque eu não tenho tantas necessidades assim. Eu não tenho tantos problemas. Diante dos problemas que alguns de nossos irmãos enfrentam, eu sou grato a Deus. Eu sou grato ao Senhor. Como que eu faço com os meus problemas? No dia a dia, eu mando pequenas mensagens para o Senhor. Não naquele momento específico. Senhor, como que eu posso resolver isso aqui? Senhor, como eu devo agir com esse problema? Bruno, naquele momento que você tira diariamente para orar, esqueça-se de suas necessidades e crises. Porque enquanto você estiver a interceder pelos outros, o Senhor mudará o seu cativeiro. E pastor, quando a gente vai à palavra de Deus, quais são os pressupostos áureos que a gente deve ter? Em primeiro lugar, o primeiro pressuposto áureo. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível, completa, suficiente, soberana, perfeita, inteligível, sempre atual e eterna. Em segundo lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma. É um livro que já vem com um manual de interpretação. Se a Bíblia não tivesse esse manual, quem poderia lê-la? Ora, nós observamos que grandes teólogos, homens magistrais, leem-na e edificam-se. Mas a dona de casa também. O trabalhador braçal, de igual modo. A criança que começa a ler, de igual modo. Agora, o terceiro pressuposto. O Espírito Santo
é o real intérprete da Bíblia Sagrada. Quando lemos a Bíblia, devemos rogar sempre que o Espírito Santo nos ilumine o coração. A oração é importantíssima. Eu costumo dizer que vale mais uma hora de oração do que uma vida toda em uma biblioteca. Há outros pressupostos que nós podemos colocar. A unidade da Bíblia. Há uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Não há contradição alguma entre os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor. Eles estão ali. A Bíblia Sagrada é um livro que leva-nos à interpretação. É um livro ativamente hermenêutico. Nós devemos entendê-la dessa forma. E quando nós a entendemos assim, nós a lemos com mais tranquilidade. E não há contradição, por exemplo, como querem alguns teólogos, se é que podemos chamar de teólogos. Dizem eles, uma é a teologia de Paulo e outra a de Lucas. Quem disse isso? Quem inspirou o apóstolo Paulo? O Espírito Santo. Quem inspirou a Lucas? O Espírito Santo. Então, respeitemos a palavra do Senhor. Pastor, nos anos 70, 80, 90 ali, a gente percebia nos livros de teologia uma devoção do autor à Bíblia. O que a gente encontra hoje na grande maioria das publicações modernas é um flerte com a teologia crítica e um livro que a gente não enxerga mais uma devoção, mas uma construção teológica fria, que parece que não teve esse labor teológico da oração. Bruno, a primeira virtude de um teólogo é amar a palavra de Deus e o Deus da palavra. Como disse Davi, amo ao Senhor. A segunda obrigação do teólogo é orar. É orar. E acreditar que Deus lhe ouve a oração. A terceira obrigação do teólogo é amar a Igreja de Deus e saber que a sua teologia tem de ser construída no âmbito da Igreja de Deus. Ele não pode fazer uma teologia na academia e depois empurrá-la à Igreja de Deus por causa de sua autoridade. Não, Senhor. A Igreja de Cristo é mais importante do que nós teólogos. Então vejamos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós teólogos, se é que podemos ser considerados como tais, estamos em último lugar. Estamos em último lugar. O que devemos fazer? Ser crentes. Devemos colocar devoção em nossos livros. Se não tem devoção, por favor, não o venda para a igreja. Expõe-no aos seus pares das academias pós-modernas, aos seguidores do método crítico, mas na igreja não apareça com tal livro. Ele quer o que com esse livro? Perturbar-nos? Acabar com o Santo Evangelho? É obrigação do teólogo ser um homem de Deus. Se ele não for homem de Deus,
pode produzir a teologia mais bem concatenada e construída, mas não será arrebatado quando da volta de nosso Senhor. E como que a gente pode fugir desse academicismo que prejudica a igreja? Meu amigo, sendo crentes, o teólogo tem de passar pelo novo nascimento, tem de ter convicção de vida eterna. E por que tem ele de submeter-se a essas academias? Por quê? Se entra numa academia, ele está disposto a seguir todos aqueles cânones e só escrever de acordo com as regras que a academia estabeleça. E são regras terríveis que nos impedem de avançar no conhecimento de Deus. Quer conhecimento, quer diplomas, então entre no seu quarto, ore a Deus e, como diplomas, tenha as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou contra os diplomas, mas a partir do momento em que eles se tornam um fim em si mesmo, é uma praga para a obra de Deus. Pastor, tem uma expressão que o senhor usou no livro, nesse novo livro, que eu achei ela muito interessante. Eu gostaria que o senhor explicasse ela. O que é a síndrome da Torre de Babel? A síndrome da Torre de Babel é muito perigosa. Se nós acreditamos que o Senhor Jesus está prestes a ir, não empreendamos qualquer construção desnecessária. Não empreendamos qualquer projeto que não conte com o aval divino. E, finalmente, devemos estar no prumo da palavra de Deus. Às vezes, construímos obras desnecessárias, não conseguimos pagá-la. A próxima geração, menos ainda, porque as igrejas locais hoje não estão crescendo indefinidamente. A partir da pandemia, vimos que muitas começaram a cair. A igreja local não foi estabelecida por nosso Senhor para crescer indefinidamente, mas para multiplicar-se em evangelismo e obras missionárias. Então, antes de empreendermos qualquer construção, perguntemos: precisamos dela? Ela é necessária? É urgente? É importante? Ou eu a estou erguendo para perenizar o meu nome? O seu nome talvez seja perenizado como mau administrador, porque a próxima geração estará em dificuldades. E pastor, o livro se chama Os 18 Desafios Finais. Por que 18? Olha, eu fiz uma contagem acerca dos desafios mais prementes que nós temos a enfrentar. É claro que nós poderíamos colocar 20, ou 22, ou apenas 10, mas eu acredito que esses 18 desafios poderão mostrar as nossas dificuldades atuais. Por que das Assembleias de Deus? Porque graças ao Senhor, a Assembleia de Deus vem se mantendo. É uma igreja ainda forte, rigorosa, faz missões. E eu não gostaria de ver a minha amada Assembleia de Deus desaparecer, como outras desapareceram. Eu fui criado na Assembleia, recebi grandes instruções de pastores, autênticos homens de Deus, e eu quero
que a minha igreja evangelize o Brasil e o mundo. E esses 18 desafios são os mais urgentes. São os mais urgentes. Então tem outros. Tem outros. Tem outros. E qual é a palavra final para a gente já encerrar, que o senhor gostaria de deixar para os irmãos que estão nos assistindo e para os irmãos que vão ler o livro do senhor? Em primeiro lugar, conscientizemo-nos de que já estamos na última hora. Não é hora de pensar em grandezas, em riquezas, em fama, porque em breve o Cordeiro voltará. Oremos, leiamos a Bíblia e não despentecostalizemos a Assembleia de Deus. Ou seja, ensinemos o batismo com o Espírito Santo. É real, é uma promessa para estes dias. Não somos cessacionistas. Acreditamos na continuidade e atualidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de novas línguas, e acreditamos nos dons espirituais. Promessas atualíssimas. E que aguardemos o estrugir da última trombeta. E não compactuemos com as obras infrutuosas das trevas, e não permitamos que a apostasia nos invada as igrejas, congregações e instituições. É como as criancinhas cantam no culto, né? Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Sim, as crianças parecem saber muito mais do que nós. Uhum. Não é o segredo. Faça a oração e Leia a Bíblia. leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Uhum. Olha, por que não seguir? Não há conselho teológico mais alto do que este. Pastor, muito obrigado pelo tempo do senhor aqui com a gente, por esclarecer esses pontos. Logicamente, a gente não conseguiu abordar o livro todo, tem muitos outros desafios que a gente nem tocou nele, aqui a gente só passou por cima de alguns, e como os irmãos podem ver, é um livro que vai desafiar muito a gente a continuar sendo crente, a ser mais crente, porque a gente estuda a teologia para isso, né, pastor? Sim. Para ser mais crente, não para ser mais inteligente. Sim, para ser mais crente. Para ser mais crente. Então, obrigado, pastor, pelo tempo do senhor. Okay. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Amém.